dia, pessoal. Vamos então iniciar nossa segunda aula. Nós vamos iniciar, como sempre, com uma revisão da primeira aula. Depois nós vamos passar para o mito. Depois nós vamos trabalhar o mito trágico ou a tragédia. Depois nós vamos trabalhar a estética em Platão. E nós vamos, se não conseguirmos trabalhar toda, pelo menos, nós vamos iniciar a estética em Aristóteles. Muito bem. Com relação à nossa revisão, vou só retomar o termo estética, porque quando eu assisti a nossa aula passada, eu percebi que eu escrevi estética do grego aístesis. Havia escrito errado, agora estou corrigindo. Mas a disciplina de estética, enquanto disciplina filosófica, ela surgiu somente no século XVIII, com o Baumgarten. Deixa eu só pegar aqui a data de nascimento e de morte dele, 1714, 1762. Ele morreu bastante jovem, tinha só 48 anos. Não? Com isso, então, parece que fica claro. Enquanto nós falamos de aístesis, nós falamos de sentidos. É a forma como o ser humano percebe o mundo externo, certo? Muito bem. Então, isso existe conosco, humanos, desde sempre. Já a disciplina filosófica, ela é bastante nova. Mas, de qualquer maneira, a gente começa aqui com o mito. Por quê? Porque eu havia dito para vocês que, como a estética trata dos sentidos, do sentimento, do gosto, do juízo, do belo, do ser, enfim, ela tem uma dimensão bastante ampla. Esqueci, a arte, é verdade. A arte, então, nós podemos trabalhar a estética em vários sentidos. Nós aqui, a professora Katrin Rosenfield, ela trabalha a estética enquanto arte. Por isso que ela inicia a obra dela, ali na nossa introdução, falando sobre a arte rupestre, ou seja, a arte das cavernas. Nós não, nós começamos e nós trabalhamos a estética enquanto sentidos ou sensibilidade, enquanto sentimento, gosto, juízo e belo. Nós deixamos essas duas perspectivas mais como complementares do que sim como o nosso foco central. Então, é nesse sentido que nós começamos aqui com o mito. E aí eu lembro para vocês o que é um mito. Um mito, ele é uma narrativa que utiliza símbolos para expor seus conteúdos. Utiliza símbolos para expor os conteúdos. Para explicar uma realidade. Por exemplo, quando eu quero explicar como surge o amor, né? Quando eu quero, não, quando eles quiseram, lá na pré-história, na nossa chamada pré-história, no início da nossa história, eles, quando queriam explicar, por exemplo, como existiu o amor, eles faziam uma narrativa que utilizava símbolos para expor os seus conteúdos. Quando eles queriam explicar por que nasce um excesso de amor próprio, por exemplo, eles criam um mito do Narciso e assim por diante. Então, o mito, ele era algo contado apenas oralmente. Então, depois, muito mais perto de nós, é que ele foi transformado em algo escrito, mas ele vinha de uma tradição oral. E o que significa isso? Por que isso é importante?
Porque na tradição oral, a forma de expor vai sendo melhorada, vai sendo aprimorada. Os detalhes desnecessários vão caindo fora e vai sobrando algo concentrado, vai restando uma forma de expor o conteúdo concentrada, ou seja, só naquilo que ela tem de mais importante. Então, vocês podem dizer, sim, mas ele é inventado. Sim, mas ele é inventado de uma maneira que esse símbolo aqui, ele serve para todo ser humano, independente do tempo e do espaço. O que significa isso? Que o mito, ele é atemporal. Nós podemos, enquanto formos humanos, contar o mito do Prometeu e do seu irmão Epimeteu, do Eros, do Édipo, da Antígona, do Gilgamesh, das Valquírias, não? Que são das várias mitologias mais conhecidas. A grega, a mesopotâmia e a nórdica. Certo, pessoal? Então, o mito é muito mais do que uma simples historinha, uma simples ilusão, um simples folclore. Ele é uma forma de explicar uma realidade humana, sempre válida enquanto nós formos humanos, certo? Muito bem. E aí, nós pegamos como exemplo o mito do Édipo. Se vocês não receberam ainda a folhinha com o mito do Édipo, eu vou digitalizar, eu vou pedir para a nossa tutora Juliana digitalizar, porque o mito do Édipo, ele é muito simples, ele é uma narrativa, ele é exposto, né, no nosso caso aqui, que nós não temos mais essa tradição de relatar a mitologia oralmente, ele está escrito de uma forma como se fosse a história como nós a conhecemos. Então, ele começa, por exemplo, nesse caso, ele começa: Lábdaco, rei de Tebas, era filho de Polidoro e neto de Cadmo e de Harmonia. Casou com Nictis e foi pai de Laio, que o sucedeu. Deste e de Jocasta, filha de Meneceu, príncipe da família real de Tebas, nasceu Édipo. E aí nós vamos ver que aí começam os símbolos. Laio, quando se casou, teve a curiosidade de perguntar a Delfos se o seu casamento seria feliz. Aí vocês têm que lembrar que Delfos é o oráculo onde as pessoas vão para saber o futuro. Mas o oráculo nunca conta de uma forma descritiva o que vai acontecer. Ele fala, né? As pitonisas falam para a pessoa de uma forma um tanto quanto entruncada, que tem que ser também interpretada. E aí nós vamos começar, né? Édipo já tem no seu nome a indicação de quem ele é. Por quê? Porque quando o Laio foi ao oráculo, o oráculo disse que o filho traria desgraça para o seu trono. Por isso, quando nasceu o bebê, eles deram para um caçador, e o caçador, como eu disse outro dia para vocês, ele pendurou o menino como se fosse uma ave, né? Ele pendurou pelos pezinhos do menino, e os pezinhos ficaram deformados. E então, Édipo é o termo que se usa em grego para dizer que Édipo tinha os pés deformados, e por isso ele não ia conseguir se posicionar, né, de uma forma ereta, caminhar, conduzir sua vida de uma forma que nós consideramos normal. Por isso, de certa forma, explica os caminhos e descaminhos do Édipo. Outro exemplo que nós temos, outro signo que nós temos aqui nesse mito é a esfinge. A esfinge. E aí, quando nós vamos falar ou pensar sobre a esfinge, nós temos que fazer aquilo que todo símbolo exige, que é interpretar. Então, a esfinge, meio animal, meio humano, o que ela faz? Ela confronta quem quer entrar na cidade. O que é a cidade? A cidade também é um símbolo. É o símbolo de civilização, de vida organizada, de convívio com os outros, de regramento, de contenção dos instintos. Então, para entrar, eles têm que responder à pergunta da esfinge. A esfinge nós poderíamos dizer, numa interpretação bastante simples, que é os problemas da nossa vida. Se nós não os enfrentamos, nós não entramos num momento melhor na nossa vida, um momento de superação das dificuldades, que nós vamos estar melhor preparados, isso vamos estar junto com os
os nossos pares, etc. Mas também, né, se pode pensar assim, a esfinge como aquela que exige para que o ser humano ascenda, suba na escala da sua humanidade, que ela se conheça. Por isso que a esfinge pergunta, quem é que de manhã caminha com 4 patas, ou, né, com 4 membros, de tarde 2 e de noite 3. E aí o Édipo, no original grego, ele não sabia a resposta. E aí, naquela confusão dele, ele põe a mão no peito e aí a esfinge entende que ele está dizendo que é ele como representante da humanidade, ele como ser humano. E aí ela se precipita e ele entra em Tebas. Bom, e aí continua a narrativa. Ou seja, o mito ele está cheio de símbolos que nós precisamos interpretar. E nessa interpretação do mito é que nós percebemos que ele nos aperfeiçoa o espírito, porque quando nós interpretamos, nós fazemos uma atividade de pensamento, de reflexão, de memória, de invenção, de curiosidade, e aí o nosso espírito fica aperfeiçoado, nós nos tornamos mais humanos. Bom, então vamos apagar aqui. Com relação à revisão, eu tinha pedido para vocês lerem o livro aqui da professora Catherine e eu não recebi nenhuma questão, mas vocês ainda podem enviar, se vocês tiverem perguntas, porque eu penso que não vale a pena nós ficarmos aqui lendo, então eu vou fazendo as explicações e vocês vão fazendo as leituras. Com relação ao mito, a mesma coisa. Vocês vejam as dúvidas, porque eu já tinha começado uma explicação sobre o mito e agora nós vamos adiante. Agora nós vamos falar sobre a tragédia. Eu não vou explicar para vocês como é que funciona a tragédia, mas sim eu gostaria de falar para vocês o que ela significa. Quando se acreditava nas teodiceias e nas cosmogonias, ou seja, que o mito, tanto cosmogônico quanto teogônico, sempre baseado em vontade de deuses ou de forças que o homem não dominava, esse, então, é a forma que surgiu em oposição ou em complemento à forma senso comum. Na Grécia, por quê? Porque essa era a forma simbólica de explicar uma realidade. Quando houve alterações lá na organização da polis, aconteceu que essa transformação da polis, ela foi exposta por meio da literatura, surgindo aquilo que a gente chama de tragédia. Ou também se pode chamar de mito trágico. Eu não gosto muito de usar o mito trágico porque não parece que é um desdobramento do mito. E, de certa forma, a tragédia é uma forma nova de expor aqueles conteúdos do mito. Qual é a novidade? Bom, o termo tragédia, ele provavelmente vem do grego tragos, que tragos era o bode, aquele bode que a gente chama de bode expiatório, aquele que era usado nos sacrifícios para substituir uma pessoa ou um outro animal que era considerado, de certa forma, mais necessário para a sobrevivência. Então, qual é a diferença da tragédia, do mito para a tragédia? A tragédia, ela é encenada. A tragédia, ela é encenada. Ela utiliza o mito, mas não na sua totalidade. Então, ela se baseia no mito. Só que ela faz o seguinte, ela pega um momento do mito. Ela não trabalha todo o mito. Ela pega um momento do mito. Por isso que nós continuamos usando, tanto aqui, nós usamos como exemplo Édipo, quanto aqui. Só que aqui no mito não existe um autor. Porque, como eu vinha dizendo para vocês, o mito ia passando pela tradição, contando de uma pessoa para as outras. O Aedo, ele se colocava no centro da polis,
E ele ficava narrando a Ilíada, a Odisseia, os mitos, né, para as pessoas que se reuniam em torno dele. Porque não existia outro meio de saber o que acontecia nas outras polis, o que as outras polis narravam também. Era uma forma de, digamos assim, noticiário, divertimento público, que era acessível a todos. Já aqui, na tragédia, nós temos o mesmo exemplo de Édipo, só que nós temos os tragediólogos. Por exemplo, Sófocles. Sófocles foi o maior tragediólogo da antiguidade. Eu coloquei aqui numa nota de rodapé. Ele nasceu em 497, 496 a.C. E ele faleceu em 406, 405 a.C. Por que nós temos essas datas não muito precisas? É porque, com o passar dos tempos, os calendários foram sofrendo pequenos ajustes, e aí então as datas ficaram um pouco duvidosas. Ele escreveu 123 peças de teatro. E ele venceu 24 dos 30 concursos sobre tragédias dos quais ele participou. Então, realmente, ele é muito importante. E vocês veem que, na tradição das tragédias, ele está entre Eurípides e Ésquilo, que são os 3 maiores tragediólogos que nós conhecemos. Apesar de que existem várias outras tragédias que são bem interessantes. Então, nós já conhecemos o mito do Édipo, e agora nós podemos pensar na tragédia do Édipo. Vocês já sabem que quando a polis sofreu transformações, especialmente essa, de que o mito, ele colocava a origem, a causa das ações humanas na vontade dos deuses e etc. Já na tragédia, nós temos que o homem, o ser humano, ele passa a ser, vamos colocar aqui, o ser humano torna-se o responsável por suas ações. Responsável por suas ações. E isso não é pouca coisa, porque aí, dessa forma, nós temos alterações jurídicas, nós temos alterações políticas, nós temos alterações, como vocês veem, na arte, onde a tragédia ela é teatro e ela é literatura. Bom, vamos ver o que nós precisamos pensar agora. Sófocles, então, ele mostra o homem se tornando senhor das suas ações. E o Édipo? O que acontece com o Édipo? Na tragédia, a tragédia Édipo, ela está numa trilogia, quer dizer que são 3 obras complementares. Uma é Édipo, a primeira é Édipo, a segunda é Sete contra Tebas, que são os 2 filhos, a briga entre os 2 filhos do Édipo. Bom, nós temos Antígona, e depois nós temos Édipo em Colono. Normalmente, essa aqui, ela é retratada, não faz parte da trilogia, mas a história, ela se desenvolve assim, aqui onde Édipo, ele toma conhecimento da sua origem. Essa aqui é a briga dos 2 meninos, filhos do Édipo, pelo poder em Tebas. Aqui é a história da menina, da filha do Édipo, e aqui é o final da história. E essa cidade aqui, Colono, só para a gente ter uma noção, ela é onde Sófocles nasceu. Sófocles nasceu em Colono. E aí vocês vão lembrar, dessa palavra colono, porque nós temos a nossa palavra colônia. E realmente a palavra colônia vem dessa cidade, desse vilarejo que fica perto de Atenas. Vocês vão dizer, como assim? As pessoas que saíram de Colono para fundar novas aglomerações
na época de uma expansão demográfica da Grécia, formaram as chamadas colônias. Por quê? Porque foram as pessoas que saíram de colono, elas formaram novos agrupamentos em outros territórios, na Ásia, na Itália, e esses novos territórios foram chamados de colônia. E daí vem a nossa colônia, e daí vem a nossa palavra colonização, que vocês devem ter visto que eu evitei usar. Eles saíram para colonizar, porque colonizar é formar novos povoados de colonos, ou seja, de pessoas que vêm dessa cidade. Vejam que interessante, às vezes a gente não sabe as origens das palavras e elas estão bastante remotas. Continuando, então, o que Sófocles fez? Sófocles, ele pega um momento do mito de Édipo. Qual momento? É o momento onde Édipo está em Tebas, que é a cidade onde ele nasceu e onde ele retornou, porque ele conseguiu, a esfinge se suicidou, né, se precipitou no precipício, e ele se casou com a mãe e teve 4 filhos. Esses 2 meninos, o Eteócles e o Polinice, e as 2 meninas, a Antígona e a Ismena. A Ismena, ela aparece pouco nas duas, né, porque ela é uma mulher muito do estilo grego, e a Antígona é muito diferente dos gregos. Então, nesse momento, Édipo, ele fica sabendo da sua origem. E aí nós estamos mais um monte de símbolos, por exemplo, porque ele se fura os olhos, porque um monte de símbolos lá dentro, onde ele acaba descobrindo a sua origem, e daí ele sai de Tebas. Édipo, quando ele descobre a sua origem, ele é importante para nós, porque Édipo, ele é chamado de herói. Só que o herói que Sófocles pensa não é nem esse herói aqui da tragédia Édipo, não é nem o guerreiro e nem o homem ou a mulher super-humano, sobre-humano, como nós pensamos hoje. Édipo é uma pessoa normal. Uma pessoa normal, que o Aristóteles vai chamar ele de mediano. O que significa ser uma pessoa mediana? Não? Ser mediano significa ser igual a vocês e a mim. Significa que erra e acerta. Erra e acerta? Sim, nas escolhas que tem que fazer. Por que nós erramos e acertamos nas escolhas que nós temos que fazer? Porque nós não conhecemos nem o futuro, nem todas as variáveis envolvidas. Nós não conhecemos nem o futuro, nem as variáveis envolvidas. Exemplos nossos, exemplos atuais. Quando eu tenho que decidir que curso eu vou fazer na universidade, eu sei se vai dar certo, eu sei se eu vou concluir, não sei. Se eu quero casar, quero mudar de cidade, quero ter filhos, todas essas coisas são escolhas que nós temos que fazer sem conhecer o futuro e não conhecemos todas as variáveis. Por exemplo, pode vir uma crise econômica, ou pode adoecer alguém na família, ou pode ter um nascimento inesperado, ou, enfim, você sabe, nós somos todos humanos. Então, atualmente nós temos dificuldade em fazer nossas escolhas, porque toda escolha, ela traz consigo a responsabilidade pelo que nós escolhemos. Eu não posso culpar a minha mãe, o meu marido, tá? Nós podemos pensar assim, que cada um tem a sua responsabilidade, mas é isso que o Sófocles quer mostrar, que nós, seres humanos, nós fazemos escolhas e essas escolhas nós somos responsáveis. E vocês vão dizer, sim, mas veja bem, Édipo, ele não sabia que aquele homem que ele matou na estrada junto com os 2 escravos era pai dele. Mas eu pergunto para vocês, matar alguém porque brigamos no trânsito, que foi o caso do Édipo, para vocês verem a atualidade do mito, tá? Uma briga de trânsito, Édipo matou 3 pessoas. Isso é certo em algum momento?
Não. Então, mesmo não sabendo que aquele era o pai dele, é errado, porque é tirar a vida de seres humanos. E ele, então, tem que assumir a sua culpa. Tem que ser punido. Para os gregos, isso é absolutamente necessário, porque eles têm uma concepção de universo harmônico, de universo integrado, tá? Diferente de nós, que temos uma noção de um universo mais fragmentado. Fragmentado nesse sentido. Sujeito separado de objeto. Homem separado de mundo. E assim por diante. De qualquer forma, Sófocles mostra, diferente daquilo que acontecia no mito, que nós somos seres trágicos, não porque nós estamos fadados, temos um destino de fazer coisas ruins. Não, porque o Sófocles quer mostrar que o nosso destino é fazer escolha e nos responsabilizarmos pelas escolhas. E a forma trágica é mostrar essas coisas humanas. Antígona, por exemplo, né, ela é uma tragédia também muito utilizada. Hegel, por exemplo, cita Antígone, a Hannah Arendt cita Antígone, porque ela questiona outros valores, valores familiares versus valores da cidade, o direito natural versus o direito positivo. E aí vocês podem ver que cada tragédia traz para a reflexão questões, assuntos, temas que são do ser humano. Certo? Bom, depois vocês enviam as dúvidas. Com relação ao mito de Édipo, vocês sabem que é muito fácil encontrar na nossa biblioteca, tanto a biblioteca impressa quanto a biblioteca virtual, ou vocês podem baixar um PDF, enfim. E a tragédia do Édipo, ela é uma das mais conhecidas, então também tem vários exemplares na nossa biblioteca. Vamos então para Platão.